vamos começar mais uma aula. Adoraram essa entradinha, né? Tô ficando profissional. Mas é isso aí, gente. Roda a vinheta. Não, não tem, é só o nome mesmo. Vai. E aí, galera? Tudo bem em casa? Todo mundo protegido? Se sai de máscara, lavem as mãos, passem álcool em gel quando não tem uma piazinha e um sabão aí pra passar na mão. O importante é vocês estarem em casa e estarem bem nesse momento. Sistema linfático é como se fosse um sistema circulatório que ele fica paralelo ao sistema circulatório. Então eu tenho o sistema circulatório aqui, logo atrás eu vou ter o sistema linfático. Ele parece até com as ramificações do próprio sistema circulatório. Então aí você vai ter são vasos que é muito semelhante às veias, mas não é considerado veia, né? Então ele se parece muito a gente costuma falar que é o sangue branco, né? A linfa é o nosso sangue branco. Então ele vai estar ali e vai ser muito parecido com veias, às vezes até a mesma. Não chega a ter a mesma estrutura de uma veia, mas está ali para fazer toda essa parte de circulação da linfa por todo o nosso corpo, né? Ele é basicamente formado por vasos capilares linfáticos, órgãos como os linfonodos, o baço, o timo e as tonsilas palativas. Mas o que é tonsilas palativas? É as amígdalas, né? Nós temos um nome mais bonito, que é tonsilas palatinas, mas é as amígdalas. Amígdalas, aí tem várias formas de se pronunciar. Qual a função principal? É importante a defesa contra os agentes agressores, né? Patógenos e algumas toxinas o nosso corpo consegue. Podemos falar que o nosso corpo ele consegue trabalhar, proteger vocês de toxinas, alguma coisa que a gente acaba ingerindo aí que faça mal, ou até mesmo produzindo como uma resposta de alguma reação química. A função é retirar do seu corpo essas células que estão mortas, células mortas que a gente vai produzindo no decorrer da nossa vida, ou células que não estão com o desenvolvimento normal. Então, não necessariamente a célula vai estar morta, ela pode estar ali, ela pode estar se multiplicando de uma forma anormal e com isso o nosso sistema linfático ele é responsável para destruir essa célula. É o sistema que é responsável por causar rejeições em transplantes. Quando a gente faz um transplante, a gente, né, pega um órgão de outra pessoa e coloca dentro do nosso corpinho e o seu sistema linfático ele é responsável por eliminar esse órgão se esse órgão não for, se ele reconhecer. Um minutinho. Lembrando, bebam água. Importantíssimo, pelo menos aí, uns par de litros por dia, porque tá quente, né? Eu nunca vi inverno mais quente que esse nosso hoje, né? E eles vai fazer essa rejeição desses órgãos, né? E ele é o responsável pela nossa memória imunológica. Por que a gente nunca mais pega algum tipo de doença? Porque a gente criou essa memória imunológica. Dos órgãos que eu citei, eu só vou falar com vocês aqui sobre os linfonodos, que eles são pequenas estruturas redondinhas que ficam no meio dos vasos linfáticos. Vou dar um exemplo bem básico para vocês entenderem. Um fone de ouvido. Ó, tá bem limpo o meu. Um fone de ouvido, tá vendo? Imaginem que o fio é o vaso linfático. Aí, de repente, eu tenho essa estrutura que é o microfone do meu fone. Então, o que acontece? Eu tenho um vaso linfático, aí eu tenho um linfonodo, são como se fossem umas bolinhas. Aí eu tenho um linfonodo e os vasos linfáticos continuam, né? A função dele basicamente é fazer a filtragem da linfa. Então, onde vai ficar retido o que faz mal para o nosso corpo é ali no linfonodo. A linfa é o líquido que fica, ó, circulando pelo nosso corpinho. Então, você vai ter
a gente tem dois tipos aí de linfa. A linfa classifica-se aí em dois tipos. Linfa líquida, a gente chama de plasma, a gente chega à conclusão que é o plasma. A linfa sólida é a parte figurada da linfa. Da mesma forma que tem a parte figurada no sangue, a gente tem a linfa figurada, que daí nós temos os glóbulos brancos, linfócitos, leucócitos e mais uns outros nomes que não é importante pra gente agora, e possui pouquíssimas plaquetas, mas possui. Porque pode ocorrer rompimento desses vasos linfáticos, precisa ter essa plaqueta para impedir que ocorra a hemorragia da linfa, né? Então a gente vai ter também isso ali bem especificado. Como é feita essa fugiu o nome. A circulação da água. Eu vou colocar aqui para vocês a imagem de como é feita esse transporte pela linfa, né? Então vocês vão estar observando. Você vai ter a linfa passando, aí ela passa pelo linfonodo, onde vai ser filtrado. Essa linfa fica muito próxima dos nossos tecidos, que são formados por células. Então a linfa não, os vasos linfáticos, eles passam muito próximos às células e ocorre essa troca de fluido. Então, da mesma forma que a linfa pode passar, no caso, a parte que protege o nosso corpo sai dos vasos linfáticos e vão à região específicas para estar combatendo esses antígenos, a célula também demanda substâncias para dentro da linfa. Então a linfa normalmente ela pode carregar algumas vitaminas, alguns outros tipos de elementos que fazem bem para o corpo. Aí ela vai fazendo essa troca, né? Passa bonitinho as substâncias. Quando ela passa pelo linfonodo, é aonde vai ter a filtragem. Então o linfonodo ele vai ficar ali responsável de dar essa retirada do que é ruim, né? Aí nós temos o tecido aí próximo às células e muito próximo ao sistema circulatório, onde também ocorre essa troca basicamente osmótica entre a célula e o nosso sangue, que o sangue que vem carregado de oxigênio deixa o oxigênio nas células, pega o gás carbônico, leva e assim filtra-se no coração, no pulmão, volta-se e faz todo o processo que vocês já viram na aula passada. Eu não fiz um vídeo, mas fiz um slide bem completo para vocês estarem entendendo toda essa troca. Vocês podem estar seguindo todo esse vídeo pelos slides de vocês, porque eu estou usando como base os meus slides, certo, bebezinhos? Então vocês fiquem aí atentos a isso. Qual que é a propriedade? Se eu estou falando do sistema linfático, eu estou falando do meu sistema imune. É a mesma coisa. Então, quando você fala de sistema imune, você está falando dos seus vasos linfáticos, de todo o sistema que circula pelo seu corpo. Isso é uma coisa legal. No sistema linfático, não tem um coração para bombear o sangue, igual no sistema circulatório. Então, o que acontece? Os vasos linfáticos, eles ficam muito próximos aos músculos, que comprimem o vaso linfático, fazendo com que a linfa circule pelo nosso corpo constantemente. Então ele vai fazendo a pressão, com essa pressão eu vou ter toda a movimentação da linfa. Então no nosso ato de se movimentar, o respirar, o falar, o andar, todos esses atos que mexem a musculatura pressionam o meu sistema linfático, causando a circulação dessa linfa constante. Propriedades do meu sistema imune. Ele é muito específico, ele é diverso, ele é muito sensível e ele tem ele consegue memorizar. Vocês podem estar observando aí na imagem que eu coloquei aqui, digamos, 2 anticorpos, onde ele já está mostrando que tem 2 bases que só reconhece 2A. Então esse antígeno que está em azulzinho, que eu coloquei que está como o nome de 3A, ele consegue encaixar aqui onde está 2A? Não. Da mesma forma que não vai fazer no outro exemplo ali, o 3B,
não encaixa onde é 2B. Ele não vai encaixar, eles têm formas diferentes. Isso é isso que é a nossa memória imunológica. Então o seu anticorpo, ele fica gravado a base perfeita para capturar o antígeno que faz mal para o nosso corpo. Então não é qualquer anticorpo para qualquer tipo de antígeno. O nosso sistema de defesa, vocês podem estar observando aí na tabela, que a gente tem uma resposta inespecífica, que é uma imunidade inata, que é natural. E nós temos uma respostas específicas, que é a imunidade adquirida, que é quando você precisa entrar em contato com o antígeno para você ter uma resposta para ele, se futuramente você o encontrar. Vocês podem estar vendo aí na tabela que nós temos as barreiras naturais, né? Que daí eu nem preciso falar que é uma proteção natural nossa, que é a pele e a mucosa. Então, tipo, ser úmido na boca, ser úmido no nariz, o ouvido. E na segunda linha de combate, vocês podem estar observando que é quando a gente tem a produção de inflamação. Quando alguma coisa inflama, é porque alguma coisa está errada. Então você vai tem células fagocitárias que são específicas, que são os nossos fagócitos, e eles englobam aquilo que faz mal e fazem a destruição disso. Então, quando você está com alguma inflamação, é porque essas células fagocitárias, elas estão destruindo o que não faz bem pro seu corpo. E como é um processo pesado, você acaba tendo aquele corte que fica avermelhado em volta. Isso daí, naturalmente, o seu corpo consegue combater. Por isso que fica inflamadinho, né? Nós temos substâncias antimicrobianas naturais no nosso corpo, né? Que elas estão ali para certos tipos de micróbios entrarem em contato com o corpo mesmo consegue fazer uma barreira antes de agravar mais. E temos as nossas altas temperaturas. Então, quando a gente... vários tipos de patógenos, eles não sobrevivem a altas temperaturas. Então, o seu corpo, às vezes, para fazer a destruição desse tipo de patógeno que está entrando, esse tipo de antígeno que está entrando aí no seu corpo, ele começa a fazer os trabalhos, as células começam a processar, aumentando a temperatura do seu corpo naquela região. Então, o aumento de temperatura naquela região acaba desestabilizando aquele tipo de micro-organismo que está ali invadindo e consegue destruir ele antes. Por isso que quando você corta, fica quente a região onde está machucado. Se tem a inflamação, é porque já está quente. Você consegue sentir que a temperatura naquela região ela é diferente. E nós temos a resposta específica, que é adquirida, que é a terceira linha de combate, que essa tem que ser eficiente. Primeiro, os anticorpos, que é quando tudo que pode fazer mal para o nosso corpo entra no nosso corpo. Entrou no nosso corpo, aí você vai ter os anticorpos fazendo a ação e a resposta imune celular, que também é mais específico ainda, que daí é para combater mesmo e eliminar esse serzinho que não deveria estar ali, né? Eu coloquei aqui para vocês uma imagem de um anticorpo, né? Então, o que vocês precisam estar sabendo aí, ciente do anticorpo? Eles são proteínas, então eles são extremamente proteicos, né? Que ele vai interagir com o antígeno. Essa primeira interação, o anticorpo tá lá, ó. Virgão, não sabe de nada, acabou de sair da medula, óssea e fala, ué, o que eu tô fazendo aqui? Aí ele vai dar de cara com o antígeno. Então essa primeira relação entre eles estimula o linfócito B. E aí que vem, o linfócito B é ele que vai combater esse antígeno. Porque a gente pode falar que nós temos anticorpo quando entra em contato com o antígeno, ele se transforma em linfócito B.
E esse linfócito B que vai combater esse antígeno no nosso corpo, né? E esse linfócito B, ele começa a produzir anticorpos com a memória imunológica dele. Então ele fala assim, eu combati aqui, ó, eu tô combatendo, mas tem muito. Ele começa a produzir anticorpos que vão já vão surgir com essa memória, gente, tá péssima as palavras hoje, com essa memória imunológica. Então vai ser mais rápido ainda de estar ali, digamos assim, para defender o seu corpinho, né? Quem vai eliminar o anticorpo? É umas células chamadas plasmócitos. E essas células plasmócitas, elas vão, quando entram em contato, fazer a transformação em linfócito B. Então, isso depois que ele vai descobrir que o antígeno tá lá. Ou se por um acaso o plasmócito ele foi estimulado pela citocina, quando ele é estimulado pela citocina, ele vai se transformar em linfócitos T. Então, anticorpo estimulado pelo antígeno, linfócito B. Anticorpo estimulado pela citocina, linfócito T. Os anticorpos, eles são também chamados de imunoglobulinas. É um nome aí que aparece bastante, até mais do que o próprio anticorpo atualmente, né? Cada molécula do anticorpo tem uma parte idêntica que se liga ao antígeno específico e a outra parte cuja estrutura determina a classe do antígeno, que é isso que vocês estão vendo na imagem. Quando eu pego essa imagem e vocês percebem que eu tenho um anticorpo aí em azulzinho clarinho, eu tenho uma região variável, que normalmente é a parte é o ápice do anticorpo. Então, quem vai determinar a sua resposta imunológica, a sua memória imunológica, é essa região variável. Se eu tenho uma ponta amarela, eu não vou combater um antígeno vermelho. É mais ou menos essa ideia que vocês têm que ter. As nossas respostas imunes adquiridas, a gente tem dois tipos, que é importante vocês saberem. Nós temos o tipo imunidade humoral. Aqui ela é extremamente ativa linfócito B. Então vocês têm que ter o que na mente de vocês? Se eu tô falando de imunidade humoral, eu tô falando que eu vou combater o meu antígeno fora da célula, no meio extracelular, no meio corpóreo. Então a minha primeira defesa é linfócito B, que vai acontecer fora das células. Os linfócitos B, eles vão estar combatendo o antígeno fora da célula para impedir que esse antígeno contamine o meu tecido conjuntivo. Porque a ideia é não contaminar outras células, né? Então ele vai ficar ali. Eles secretam, então os linfócitos B, eles lá, bonitinho. Você sabe aonde que ele tá rolando? Dentro do sistema linfático, na linfa. Passeando pelos vasos linfáticos, ele percebe que tem um antígeno, ele sai dos vasos linfáticos, vai até o meio extracelular e começa a fazer a secreção de anticorpo na circulação. Então, quando eu tenho que combater os micro-organismos ou toxinas invasoras, ele vai estar fazendo esse processo constante de infecção no seu corpo. Quando ele infecciona a um nível que ele não consegue reverter, aí é quando você tem um problema chamado sepse, que é uma infecção generalizada. E normalmente a pessoa bate as botas, né? Então você tem que pensar que o anticorpo ele não tem acesso ao micro-organismo que vivem dentro das células infectadas. Então ele consegue fazer o quê? Se eu tenho um vírus dentro da célula se reproduzindo ali dentro, o linfócito B fica em volta da célula, mas ele não entra. Aí quando essa célula vai sofrer a lise, que é a explosão, que é a morte celular, né? Ela sofre o rompimento e solta os vírus para fora,
Ali, nesse momento que ele sai das células, os linfócitos B podem fazer a destruição dessas células. É nesse momento que ele vai fazer o combate ao micro-organismo, né? O linfócito B, a parte boa dele é porque ele é meio basicão, ele é meio universal. Ele reconhece qualquer antígeno, de qualquer tipo de substância química. Então ele é meio que o coringa do nosso corpo. Então o linfócito B, a minha imunidade humoral, ela é universal dentro do meu corpo. Ela vai me proteger de qualquer tipo de situação. Já os linfócitos C, os linfócitos T, eles são muito mais exigentes. Ele não vai combater qualquer tipo de antígeno. Ai, mas por que ele não vai combater? Porque ele não quer? Não, porque ele não reconhece esse tipo de antígeno. Então para vocês já terem a ideia, vocês que estão vendo aqui o heredograma que eu montei para vocês. Então, quando eu chego na minha imunidade celular, quem vai combater os antígenos dentro da célula? O linfócito T. Por ele ser mais específico, ele consegue entrar dentro da célula e combater esse antígeno que está dentro da célula. Vocês podem estar observando na imagem quando eu pego um antígeno e eu apresento ele ao linfócito T. Então eu tenho o quê? O meu macrófago, a minha célula que englobou aquilo que era estranho, que são esses pontinhos amarelos. Vocês estão observando aí os pontinhos amarelos. Então, nesse momento aqui, o macrófito vem e apresenta o antígeno para a célula imatura, para o linfócito T virgão, que nunca entrou em contato com nada. Então, o que acontece? Essa célula aqui, ela vai adquirir, né? Ela vai pegar esse tipo, o antígeno, vai criar uma resposta. Ela pode ter duas situações. Se ela tiver já como destruir essa célula, ela vai expulsar para fora para que os linfócitos B mate todas elas. Então a minha célula virgona, o antígeno entrou. O linfócito T tá onde? Dentro da célula. Falou: ô meu queridinho, aqui você não vai ficar não, meu irmão. Pode sair. Então ela pega e joga tudo ela pega todos os antígenos e joga para fora da célula. Quando joga para fora das células, linfócitos B vem e pum, e mata todos eles. Ou pode acontecer da célula T ficar contaminada porque ela não conseguiu expulsar os antígenos do corpo, né? É uma possibilidade. Aqui vocês vão ter um heredograma bem bonitinho nos slides de vocês, que eu vou colocar aqui no cantinho também para vocês estarem vendo agora, né? Que ele é as células que a gente tem. Então quais os tipos de linfócitos que eu tenho? Eu tenho o linfócito B, né? Que a gente acabou de falar. Nós temos os linfócitos T. Nós temos uma célula que está no meio ali, que é as células NK, Natural Killer. Essas células são os nossos... Ai, como que era o nome daqueles... Que na guerra os japoneses... Kamikazes. São as nossas células kamikazes. Elas matam... Elas produzem algumas citocinas importantes que vão cutucar os linfócitos T para fazer a proteção. Então, as células NK, elas são os kamikazes. Então, tipo, chegou o antígeno, ela vai lá e bate de frente com eles. Aí, quando ela faz isso, ela produz a citocina, que é essa substância mensageira, é um tipo de proteína. Ela pega essa citocina e vai lá na célula T e avisa: ô célula T, tá chegando um antígeno aí, assim, assado. Se prepara. E acaba fazendo com que a célula T esteja mais preparada quando começar a acontecer a invasão. Fazendo com que a sua resposta imune seja muito mais eficiente.
Nós temos 5 classes de anticorpos. Não vou ler eles aqui. Vou deixar para vocês aqui a imagem. Nós temos IgM, IgG, IgA, IgE e IgD. Coloquei aqui na frente o que cada uma faz. Por que se chama IG? Imunoglobulina. Não temos mais muito hábito de chamar de anticorpos. Então a gente tem aqui esses tipos de anticorpos, eles são bem específicos e a gente acaba produzindo com uma certa produzindo não, a gente precisa ter eles para manter a nossa vida mais saudável possível, naturalmente falando, né? Vamos falar das nossas formas de imunidade. Essa parte aqui é rapidinha. Então, como funcionam as minhas formas de imunidade? Eu tenho imunidade passiva natural, imunidade passiva artificial, da mesma forma para o outro. Imunidade ativa natural e imunidade... chutei a minha água. Imunidade passiva artificial. Acordei até o bebezinho Sirius. Então, passiva natural. É o início de tudo, gente. Quando a gente tá nascendo ali, né? Tipo, durante a gestação já ocorre uma troca ali pelo cordão umbilical entre a mãe e o bebê, que vai formar ali o início de um sistema imune para os recém-nascidos, né? Através da placenta. E depois, os primeiros anticorpos que a gente recebe, que é importante vocês saberem, é pelo leite materno. Por isso que é tão importante... ah lá os cílios, gente. Por isso que é tão importante a amamentação, né? Para a criança, nessa questão aí de proteção para ela. Imunidade artificial... né? Não preciso falar que a gente tem aí passiva, nós temos aí os nossos anticorpos, né? Que eles precisam... mas por que ele não é natural? Porque ele precisa primeiro ter esse contato com o mal. Então, quando ele entra em contato com o antígeno, ele começa a produzir esses anticorpos específicos. Por isso que ela é uma imunidade passiva, porque não é forçado, acaba sendo quase natural, mas ela é artificial porque eu preciso ter o primeiro contato. Imunidade ativa artificial, já a imunidade ativa artificial é quando eu tenho a ativação do meu linfócito B. É quando ele vai entrar em contato com o antígeno e ele se transforma em um linfócito B específico para cada tipo de antígeno que a gente tem. Como que você força um negócio desse acontecer? Tomando vacina. É a nossa famosa vacina. A imunidade ativa natural é quando o seu linfócito B vai ser ativado naturalmente. Você pegou a doença. Seu corpo combateu, seu linfócito T, o seu linfócito B já sabe que doença é essa, você já vai ter a sua memória imunológica e vida que segue. Famoso catapora, sarampo, cachumba, que é bem comum a gente pegar e depois a gente nunca mais pegar. Vou falar um negócio da vacina mais bem rapidão para não ficar longo esse nosso vídeo. As vacinas, elas podem ser produzidas de forma que contenha antígenos atenuados ou inativos, tá? Então, nós temos vacinas que a gente acaba inserindo no nosso organismo o patógeno, o antígeno enfraquecido. Ele tá vivo, mas ele tá quase morrendo. Aí o seu corpo começa a produzir o anticorpo, o linfócito B começa a produzir um anticorpo específico para aquele tipo de antígeno que entrou no seu corpo. E quando eu falo de vacina inativa, ele tem essa particularidade legal que eles colocam o antígeno morto ou pedaços do antígeno somente. E o seu corpo consegue estimular, o seu linfócito B consegue estimular e também vai ter o mesmo efeito. Tem as vacinas, né? As mais comuns, né? BCG, HPV, poliomielite, tetravalente, rotavírus, tríplice viral, influenza, tríplice bacteriana, dupla viral, dupla adulto, de febre amarela e por aí. Se Deus quiser, oxalá, vamos ter a vacina do Covid. Então, espera aí, seu patógeno
encrenqueiro. Espera mais um pouquinho. E além desse rolê com vacina, tem também com um soro, chamado de soroterapia. Ele é um pouco mais... Hoje a gente usa para coisas mais específicas, né? Mas antigamente era bem mais comum tratar algumas coisas com soro. Essa soroterapia a gente tem aí basicamente para questões de venenos de cobras, né? E hoje em dia fica preso aí para quando você tem a picada de alguns tipos desses animais, né? E você toma aí o soro e ele vai trazer aí essa proteção pro seu corpo forçadamente. Um minutinho. Vem cá, meu amor. Vem dar oi pros meus bebezinhos. Ó, gente, esse aqui é o meu bebezinho Sirius. E vocês são os meus outros bebezinhos. Ele tá dengoso, tá calor, tá peludo. Tchau! Tava quase esquecendo. Na imunização passiva, o indivíduo recebe anticorpos ativos produzidos por outros organismos. Sendo assim, essa imunização ela é muito rápida, porém ela é passageira. Fica a dica. Então você vai combater, você vai se curar rapidamente, mas você não fica com uma memória imunológica muito forte, né? Porque ela não causa essa memória imunológica. Então, quando a imunização ela é passiva, quando você vai tomar... por isso que você acaba, às vezes, pegando de novo algum tipo de doença. É isso aí, gente. Terminamos por aqui. Se tiverem dúvidas, comentem aqui no vídeo ou comentem lá no Classroom, nas atividades, no mural lá comigo, que todo dia eu posto alguma coisa. Então, fui fazer a atividade, assisti o vídeo, junto com os slides, não entendi, me chama lá ou me chama aqui, manda um WhatsApp, que a gente tem um grupo, tem quase ninguém no grupo, mas tem um grupo também da sala, então vocês fiquem aí atentos. Certo, lindinhos? Se cuidem!